Você já ouviu falar de Davi como o homem segundo o coração de Deus? Mas será que você conhece mesmo a história dele? Será que a igreja te contou tudo? Davi não foi apenas o rei que venceu Golias ou o autor de salmos inspiradores. Ele também foi um homem envolvido em adultério, em assassinato e em decisões políticas extremamente controversas. E mesmo assim, foi escolhido, usado e restaurado por Deus. A vida de Davi não é uma história de perfeição, é uma história de conflito, queda e redenção. Neste vídeo, você vai entender por que conhecer a verdadeira trajetória de Davi muda completamente a forma como vemos a graça, o arrependimento e a liderança espiritual. A história de Davi começa de forma simples, quase invisível. Ele era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Enquanto os irmãos mais velhos eram considerados fortes, preparados e visíveis aos olhos dos homens, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele olha os irmãos mais velhos e pensa que certamente um deles será o escolhido. Mas Deus diz algo marcante em 1 Samuel 16:7. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Davi é ungido ainda jovem, mas não assume o trono imediatamente. Sua trajetória até se tornar rei é cheia de altos e baixos. Ele enfrenta gigantes, literalmente como Golias, mas também enfrenta perseguições, traições, fugas e lutas internas. Saul, o rei que o antecede, se torna seu inimigo mortal. Davi tem várias oportunidades de matar Saul, mas não o faz, mostrando uma ética incomum mesmo em tempos de guerra. O que chama a atenção é que mesmo antes de assumir o trono, Davi já mostra traços de caráter que o destacam. Ele é valente, sensível à voz de Deus, mas também é impulsivo e, em certos momentos, profundamente ambicioso. Ao se tornar rei, ele unifica Israel, estabelece Jerusalém como capital e organiza o culto ao Senhor, preparando o caminho para a construção do templo, que seria realizada por seu filho Salomão. Davi é, sem dúvida, um dos maiores líderes da história bíblica, mas nem tudo em sua vida foi nobre ou exemplar. A queda mais conhecida de Davi acontece em 2 Samuel 11. Ele vê Batseba se banhando, a deseja, manda buscá-la, deita-se com ela e engravida-a. Para encobrir o pecado, tenta manipular seu marido, Urias, um soldado leal. Como Urias se recusa a ir para casa e dormir com sua esposa, por honra e fidelidade ao exército, Davi o manda para a frente de batalha, onde ele é morto. Davi, o homem segundo o coração de Deus, comete adultério e assassinato e tenta esconder tudo. Mas Deus envia o profeta Natã, e Natã não alivia. Ele conta uma parábola, revela o pecado e confronta Davi diretamente. O que impressiona não é apenas o erro de Davi, mas a sua resposta. Ao ser confrontado, ele não se justifica. Ele diz: pequei contra o Senhor. E desse arrependimento nasce um dos salmos mais profundos da Bíblia, o Salmo 51. Um salmo que não apenas reconhece o erro, mas clama por restauração interior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse episódio nos mostra uma das grandes verdades da vida de Davi. Ele não foi um herói moral, mas um homem quebrantado. E é isso que o destaca. Ele não construiu sua reputação em cima de méritos próprios, mas sobre a graça que o sustentava. Mas a história de Davi não para aí. Após seu arrependimento, ele ainda enfrenta consequências sérias. O filho de seu relacionamento com Batseba morre. Seus outros filhos entram em conflito. Absalão, seu filho, se rebela e tenta tomar o trono. Davi foge da própria cidade. O reino passa por turbulências internas severas. A espada não se afasta de sua casa.
Isso mostra que, embora o perdão divino seja completo, ele não anula as consequências naturais dos nossos atos. Davi também comete outro erro grave mais tarde ao ordenar um censo em Israel. Isso pode parecer algo simples, mas naquele contexto era uma atitude de autossuficiência, de confiança na força militar, e não na direção de Deus. E novamente ele é repreendido, dessa vez por Gade, o vidente. Como consequência, o povo sofre uma praga. Davi então se arrepende e oferece sacrifícios. Ali, no local onde interrompe a praga, será futuramente construído o Templo de Jerusalém. O que a vida de Davi nos ensina? Primeiro, que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas com o coração sensível. O que fazia Davi diferente não era a ausência de pecado, mas a prontidão para reconhecer e se quebrantar. Em tempos em que líderes muitas vezes escondem erros ou constroem imagens idealizadas, Davi nos mostra que a liderança piedosa está enraizada na verdade, mesmo quando essa verdade é dolorosa. Segundo, que o arrependimento verdadeiro transforma. Davi não apenas sentiu remorso, ele confessou, se expôs, lidou com as consequências e se voltou para Deus com profundidade. Isso é algo que precisamos resgatar hoje. Arrependimento real, não de imagem, mas de coração. Terceiro, que Deus restaura. Apesar de tudo o que Davi fez, Deus continuou a usá-lo. E mais, foi da união com Batseba que nasceu Salomão, aquele que sucederia o trono e daria continuidade à linhagem messiânica. Em Mateus 1, a genealogia de Jesus passa por Davi e Batseba. Isso é um escândalo de graça. Deus escreve certo por linhas tortas, mas não ignora a torção. Ele redime. Quarto, que a espiritualidade de Davi era honesta. Seus salmos não são orações limpas e padronizadas. São clamores verdadeiros, com angústia, alegria, dúvidas, esperança. Ele fala com Deus como quem realmente conhece a presença divina. Por isso os salmos continuam falando tanto até hoje. Eles vêm de alguém que não vivia da aparência, mas da experiência real com o Deus vivo. É por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque era moralmente irrepreensível, mas porque buscava a Deus com intensidade, mesmo em meio às suas falhas. Ele amava a presença de Deus. Ele valorizava o perdão. Ele ansiava por justiça, mesmo quando isso o confrontava. A vida de Davi também nos alerta contra a autossuficiência. Em muitos momentos, ele se deixou levar pelo poder, mas em todos os momentos em que caiu, ele foi lembrado, por Deus, por profetas, por circunstâncias, de que não era senhor de si mesmo, e isso o trouxe de volta à humildade. Talvez hoje você veja líderes que erram e não se arrependem. Pessoas que tentam manter reputações enquanto negam responsabilidades. Mas a Bíblia nos chama a outra postura. A vida de Davi nos ensina que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. No fim de sua vida, Davi reconhece tudo o que viveu e deixa para trás não apenas um trono, mas um legado espiritual. Em 2 Samuel 23, ele diz: "O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Apesar de tudo, ele foi boca de Deus, e sua história continua ecoando verdades fundamentais para todos que desejam caminhar com fé." A verdade sobre Davi é que ele não foi apenas um personagem bíblico. Ele é um retrato da nossa própria jornada, feita de altos e baixos, de quedas e recomeços, de lutas internas e confiança em Deus. Davi nos lembra que a fé verdadeira não se constrói na perfeição, mas na dependência.